Tá bom. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Tomás Cavalchi, professor visitante da Unifesp. Eu estou aqui para coordenar o minicurso de hoje. Esse minicurso é um evento de extensão universitária da Unifesp, promovido pelo Léo Prati e pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Para quem não sabe, o Léo Prati é o Laboratório de Estudos de Linguagem e Práticas de Tradução, coordenado pelo professor Silvio Rosa Filho, do Departamento de Filosofia da Unifesp. Desde 2018, o Léo Prati realiza eventos tratando de dois grandes temas, o tema da linguagem e o tema da tradução, e o evento de hoje é o minicurso Nietzsche, Estilo e Acesso ao Texto Nietzscheano. Nós teremos duas aulas, hoje e na próxima sexta-feira, no mesmo horário, e o nosso ministrante será o professor Saulo Krieger. O professor Saulo é doutor em filosofia pela Unifesp. A tese dele, defendida em 2019, se intitula O Cerne Oculto do Projeto Nietzscheano, Logos versus Patos no Ato de Filosofar, esse é o título. É preciso mencionar que essa tese foi indicada para os prêmios de melhor tese da CAPES. Saulo fez estágio doutoral de bolsa sanduíche na Universidade de Reims, na França, e Saulo é membro do grupo de estudos Nietzsche, o GEM, e trabalha como professor colaborador da Unicentro, que é a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. O Saulo tem trabalhos de tradução. Ele traduziu do alemão algumas obras do Freud. Depois eu vou postar aqui no chat a lista dos livros que o Saulo traduziu, tá? Algumas obras do Freud e 3 textos do Nietzsche, para além de Bem e Mal, Assim Falava Zaratustra e Crepúsculo dos Ídolos. Enfim, nós temos o privilégio de ouvir hoje um especialista em Nietzsche falando sobre o problema do estilo da escrita nietzschiana. Eu espero que todos os presentes aproveitem. Então, eu agradeço muitíssimo ao Saulo por ter, de modo muito gentil, aceito participar desse minicurso do Léo Prati. E, sem mais delongas, eu passo a palavra a ele. Seja bem-vindo, Saulo. Obrigado, Tomás, e a todos, antes de mais nada, sejam bem-vindos. E eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer imensamente ao Silvio Rosa, que me fez o convite já há tempos e que ele está dando certo hoje, né, afinal, e por ser o coordenador do Léo Prati, eu acredito que seu idealizador também, ao Tomás Cavalchi, ao Tomás, pela primorosa organização, por tornar possível isso que está acontecendo agora, e vocês pela inscrição e pela sua presença aqui hoje. Hoje nós vamos abordar, nessa primeira parte do minicurso, a questão do acesso, em termos gerais, acesso em termos gerais, não especificamente o acesso ao texto nietzschiano, que isso a gente vai abordar na próxima aula. A gente vai abordar um tanto hoje a questão do acesso em termos gerais, em razão das características da formação filológica de Nietzsche, e do que ele trouxe dessa formação filológica para a filosofia. E vamos abordar a questão da interpretação, ela é um dos módulos do curso, embora eu não tenha inserido a interpretação como módulo na ementa do minicurso, né? Então, vamos ver a questão da interpretação para Nietzsche, que substitui outras questões
para outros filósofos se tem, né, que são questões candentes para outros filósofos, por exemplo, a questão da epistemologia, da ontologia, sujeito, certeza, Deus, conhecimento puro, razão pura. Em vez de tudo isso, nós temos em Nietzsche a questão da interpretação a substituir, a tomar a primazia sobre todas essas. E, se houver tempo, a gente vê hoje ainda a questão das prescrições que Nietzsche dá ao seu leitor. Senão, isso fica para o próximo encontro. E vamos ver, depois eu passo os textos que vão suscitar a avaliação, né? Vão suscitar um pequeno texto dissertativo, né? E na aula que vem, nós vamos abordar a questão do acesso ao texto, dessa vez, do texto nietzschiano, propriamente. Nós vamos abordar a questão do estilo e vamos ver algumas passagens em que a tradução fica complicada ou mesmo impossibilitada. Mas não porque o tempo fisiológico, a pulsação da língua portuguesa é diferente da língua alemã, como ele afirma, como ele trabalha essa questão da pulsação das diferentes línguas, né, do tempo fisiológico das diferentes línguas a influenciar os diversos autores, né? Por exemplo, ele escrevendo alemão, o Maquiavel em italiano, o outro em francês, isso ele aborda no aforismo 28 de Para Além de Bem e Mal. Então, não vamos tratar dessa questão dos diferentes tempos fisiológicos que suscitam uma língua diferente, e isso não pode ser traduzido, porque ficaria muito abstrato, muito inviável de se abordar, até onde eu pude refletir. Nós vamos, sim, abordar casos muito mais palpáveis, menos teóricos, com que eu me deparei na tradução do Para Além de Bem e Mal, e do Crepúsculo dos Ídolos. O Assim Falou, na verdade, Assim Falava Zaratustra, fica um pouco de fora, porque seria necessário um mini curso só para ele, quando todos tivermos mais maturidade, a começar por mim próprio, né? Então, eu começaria aqui um minicurso, depois de falar dos conteúdos pelos quais nós vamos passar, eu começaria falando observando que as minhas traduções de Nietzsche até agora, elas não provêm de um projeto exatamente meu, mas elas são perpassadas por intenções, como dizer, muito mais pragmáticas, editoriais, né? Eu comecei, na verdade, fazendo um texto de introdução a uma tradução já existente, a um texto de introdução ao Para Além de Bem e Mal, e depois me foi solicitado para que eu olhasse a tradução existente antes, para ver como estava, e como eu desconfiava e como eu temia, realmente ela não estava viável, de modo que essa tradução que antes existia foi substituída pela minha. Depois, eu traduzi o Zaratustra por sugestão, por critérios da editora. Não seria uma tradução que eu faria de motu próprio a essa altura da vida, eu não sou tão jovem, mas eu acho muito cedo, eu precisaria de mais maturidade no estudo, na pesquisa de Nietzsche, para atacar, e mais vivência propriamente, para atacar o Zaratustra. Ele demanda bastante vivência com a obra, e depois eu traduzi também por critérios editoriais, e não por um projeto meu, o Crepúsculo dos Ídolos. Ficaria, digamos, numa outra vida, talvez fosse mais interessante eu dizer, olha, eu trouxe uma série, eu apresentei um projeto inédito, de obras inéditas do período filológico, que é o santo grau da pesquisa Nietzsche até agora. Eu selecionei algumas obras do período filológico de Nietzsche, apresentei para a editora, eles gostaram muito, e então estou traduzindo obras do período filológico. Não é isso que aconteceu, né? E, na verdade, eu relutei muito,
antes de traduzir Nietzsche, preferindo Freud. O Freud, é bom que se diga, ele tem um estilo, de certo modo, oposto de Nietzsche, ele tem um estilo claro, cristalino, as palavras têm de ser as do vocabulário corrente médio alemão, você não pode inserir em Freud, por exemplo, um termo como nosografia, embora trate de doença, porque é um termo já técnico que em Freud não se, na escrita de Freud, sempre com vocabulário corrente do alemão, não se encaixa, né? Mas, após isso, eu acabei aceitando os convites e tendo de acatar padrões, como dizer, mercadológicos, editoriais, assim, a começar pelo nome das obras, né? Em vez de Para Além de Bem e Mal, como eu gostaria, foi traduzido, foi lançado Além do Bem e do Mal, e em vez de Assim Falava Zaratustra, Assim Falou Zaratustra. O problema maior ali é termos além do bem e do mal, uma vez que em alemão não se tem o do bem e do mal, essa dualidade expressa no título, dessa maneira, é simplesmente além de bem e mal. E é assim que eu desde sempre aprendi também a ouvir o nome da obra, e, no entanto, não foi possível, ao menos dessa vez, lançar a obra com esse título, que é o mais correto, né? A Companhia das Letras também lançou como Além do Bem e do Mal, de forma que, não sei por que motivo, aliás, de forma que ficou o título dessa maneira, né? Temos também outras edições com Além de Bem e Mal, Para Além de Bem e Mal, do Rubens Rodrigues Torres. As traduções do Rubens Rodrigues Torres, que estão nos Pensadores, elas são insuperáveis, elas são perfeitas, porém está tudo fragmentado, né? Muitas vezes temos aforismos cortados, ali fica difícil se pautar, ainda que seja a melhor tradução de Nietzsche que nós temos e venhamos a ter, né? Bom, isso tudo, eu gostaria também, de a título introdutório, ressaltar que isso passa por questionamentos que me foram feitos certa vez, já falando nessa questão mercadológica, quando eu participei de uma oficina de tradução com tradutores brasileiros e alemães. Sempre com aquela sinceridade cortante e desconcertante, né? Alemães me perguntaram, ou um alemão me perguntou, por que, afinal, traduzir uma obra da qual já há traduções no mercado, ou seja, uma obra não inédita. No caso, a obra era a segunda consideração extemporânea, projeto que, por hora, eu não levei adiante, né? A tradutora alemã, me perguntou sempre com a sinceridade desconcertante alemã, como vocês ousam traduzir clássicos de tal magnitude? É claro que eu passei a tecer todo um questionamento acerca de me autorizar, o que nós, ao empreendemos uma tarefa como essa, realmente temos de nos autorizar, porque se não o fizermos, também uma pessoa que eventualmente conheça menos Nietzsche vai fazê-lo, né, pode conhecer mais alemão, mas não tanto Nietzsche, vai fazê-lo. E mais resposta para esses dois questionamentos de alemães seria de que o fator comercial, infelizmente, ou felizmente, porque, veja, o Thomas vai passar aí, está passando a lista da Amazon, né, das obras por mim traduzidas, agora eu vi que ele passou as do Rubens Rodrigues Torres também. Então, o fator comercial, ele perpassa o projeto dessas traduções. É o que as possibilita e o que lhes deu certa cara que elas têm. Mas eu procurei dar um viés acadêmico, com a introdução nas 3 obras, com notas do tradutor, mais em umas obras do que em outras, né? Então, seria isso, em termos de observações preliminares. Agora, eu diria que traduzir Nietzsche é, de fato, um desafio, né, concordando com a tradutora alemã, como ousam
traduzir, né, um medalhão dessa estirpe. Sem querer incorrer em nenhum clichê, eu digo que traduzir Nietzsche é de fato um desafio, mas é também uma ousadia, né, de novo retomando a observação da colega alemã, e é quase uma transgressão. Mas sobre o desafio, eu gostaria de dizer que ele é um desafio diferente. Diferente, por exemplo, de se traduzir Hegel ou Kant. O caso da lógica de Hegel, por exemplo, é uma obra extremamente difícil, com um alemão relativamente fácil, claro, límpido, períodos até onde eu pude ver, períodos curtos, né? E falando em Kant, tentando uma tentativa de comparação, a crítica da razão pura, que é um monumento que dispensa comentários ou apresentações, né? Ou então alguns dos escritos pré-críticos, só que, claro, teria toda a sua dificuldade, mas para um autor como Kant, que tem o estilo como um desvio, como um incômodo, sem a preocupação com o estilo, e fora isso, em nenhum momento ele teoriza sobre a intradutibilidade do que não é traduzível num texto. Isso em nenhum momento para ele, claro, não é uma questão, ou sobre a incomunicabilidade, como faz Nietzsche. Kant também não trata disso em nenhum momento. São desafios muito diferentes, daí, por isso que eu gostaria de falar da peculiaridade, de introduzir essa fala com a peculiaridade de traduzir Nietzsche, que é também o que justifica esse minicurso e a abordagem selecionada, escolhida para esse minicurso, né? Pois bem, quando nós tomamos um filósofo, se nós formos imaginar a formação desse filósofo, vamos imaginar, supor, uma formação filosófica. Uma formação pautada pelos clássicos da filosofia. Não exatamente pela história da filosofia, como nós temos hoje, né? Estudamos filosofia muito por história da filosofia, temos uma série de manuais de história da filosofia, pois a história da filosofia só começou a surgir lá no século XIX. Mas uma formação pautada pelo diálogo e pelas questões que atrelam os clássicos da filosofia. Nietzsche, ele vai fazer isso em filosofia, mas a sua formação não foi essa, né? Sua formação não foi em filosofia, foi em filologia. Ele leu profundamente no original Platão, Aristóteles, depois também, não pela via da filologia, ele leu o Schopenhauer, que causou-lhe profunda impressão, mas muitos dos filósofos modernos, ele teve contato por via indireta, por via, sim, de uma dessas primeiras histórias da filosofia que apareceu, a do Kuno Fischer. Então, em vez de ir diretamente ao Descartes, em vez de ir diretamente ao Spinoza, ao Kant, do qual ele só leu a terceira crítica, ele ia no Kuno Fischer, e pelo Kuno Fischer, né, que ele tinha uma história da filosofia moderna, pelo Kuno Fischer ele adquiriu um conhecimento em filosofia moderna até o tempo dele, né? Até o tempo dele, mais ou menos, né? Ele lia muito mais, depois passou a ler muito mais ciência do que propriamente filosofia. Filosofia era basicamente pelo Kuno Fischer, ou então aqueles com os quais ele teve contato na sua formação filológica, os gregos e os filósofos também latinos, né, do final da idade da filosofia antiga, né, no último término da filosofia antiga ali. Bom, a sua formação, bem como a precoce e precocemente interrompida carreira como professor, se deu em filologia, em vez de em filosofia, como eu já estava dizendo. Olha, a filologia, botando bem a bola no chão, sem altos voos nesse momento, ela seria, para quem sabe, talvez nunca ouviu falar,
é o estudo rigoroso dos documentos escritos antigos e de sua transmissão, né, para estabelecer, para interpretar e para editar esses textos e sondar quais originais que são mais legítimos do que outros, quais seria do próprio autor que ficou lá atrás. É um estudo científico do desenvolvimento de uma língua ou de famílias de línguas, né, baseado em documentos escritos nessas línguas, e é composta de outras ciências como epigrafia, paleografia, arqueologia. Epigrafia, apenas uma breve menção, a ciência que estuda as epígrafes, as inscrições lapidares dos monumentos antigos. A paleografia, estudo das antigas formas de escrita, incluindo sua datação, decifração, origem e interpretação. E a arqueologia, todos sabemos, ciência que, utilizando processos como coleta, escavação, estudo dos costumes, culturas dos povos antigos, através do material que restou da vida desses povos, ela tem o seu campo constrói o seu campo de conhecimento, o seu campo de saber. Então, tudo isso de maneira mais burocrática sobre a filologia. Agora, falando de como a filologia estava no século XIX, como Nietzsche encontrou a filologia, que foi o seu campo de formação, e que depois ele trouxe a filologia para a filosofia, fazendo, depois do traumático rompimento com a filosofia, fazendo, da sua obra, em certa medida, uma grande homenagem à filologia. Pois bem, no século XIX, época por excelência da evolução e da autonomização das ciências, a filologia tinha evoluído muito. Ela tinha, que no século XIX, que as outras ciências foram se desprendendo mesmo da filosofia e ganhando autonomia, né? Pois bem, a filologia tinha evoluído muito, ela tinha se constituído numa Altertumwissenschaft, uma ciência da antiguidade, ela se encontrava num determinado estado, e tinha uma série de pretensões. Pois bem, ela tinha suas pretensões cientificistas, para se afastar da greco-mania. O que seria a greco-mania? Seria a paixão pela cultura grega antiga, que acaba por implicar a imitação da cultura grega antiga, ou o seu estudo não rigoroso, com elementos modernos ou românticos que eles entremeavam, né, esses grecômanos, digamos, entremeavam ao objeto de paixão da antiguidade, e essa grecomania vinha já desde o Renascimento, e a filologia queria, por tudo, se diferenciar dessa grecomania e dizer, não, nós somos sérios, nós estamos construindo uma ciência séria, séria e rigorosa, tal como, em última instância, a física de Newton, que era sempre um modelo para as ciências no século XVIII e também no XIX, né? No XIX já havia várias outras ciências, as biológicas tinham tido um grande influxo ou empuxo, né, um grande desenvolvimento, mas o modelo de todas, em última instância, ainda era a física de Newton. Mas, com isso, a filologia, ela caía no outro extremo, num apego excessivo ao método histórico-crítico, e com ele a pretensão de chegar à antiguidade mesma, mediante a aplicação e o vigor, sabem do quê? De minúcias metodológicas. Achavam que, procedendo a um método rigoroso, a filologia se valendo dessas outras disciplinas, das quais eu mencionei acima, e o objeto deles, o texto antigo, em sua legitimidade, em sua força, em seu vigor, em sua, propriamente, existência, ia ressuscitar na frente deles, né? Havia, por isso, também, em razão do rigor das minúcias metodológicas do método histórico-crítico que eles empregavam, havia um exercício de ceticismos e uma reflexão, esta, sobretudo, da parte de Nietzsche, questionamento que ele fazia à filologia, estando dentro dela, sobre a possibilidade de se chegar a seu objeto, ao objeto da filologia, ao texto antigo.
Então, o ceticismo, vão haver várias modalidades de ceticismo na filologia, então, o ceticismo e essa possibilidade ou impossibilidade de se chegar ao texto, ou a grecidade, é um elemento da sua vivência filológica, da vivência filológica de Nietzsche, que ele vai trazer para a sua filosofia. Pois bem, a filologia teve, a bem dizer, um fundador, o fundador do cientificismo em filologia, o Friedrich August Wolff, faleceu em 1824, Nietzsche nasceu 20 anos depois, portanto, eles não foram exatamente contemporâneos, né? A filologia já estava um tanto adiantada quando Nietzsche chegou a ela. O Wolff, aliás, era bastante admirado por Nietzsche, só que não foram exatamente contemporâneos. O Wolff é considerado o pai da filologia alemã, e a contribuição mais notável desse Wolff para a filologia, então, em formação, dizia a respeito à sistematização de questionamentos que se faziam acerca da autoria da Ilíada e da Odisseia. Ele acabou por fazer ver, numa obra, por exemplo, sobretudo a dedicada à Ilíada, né, numa obra modelar, exemplar em filologia, ele acabou por fazer ver que essas duas obras não tinham sido da autoria exclusiva de Homero. Era a grande questão que os movia naquela época, ela era a Homeriche Frage, quem tinha sido o autor das obras homéricas, se um próprio Homero, se um autor único, que não seria o Homero, embora tenha havido a construção da imagem dele, ou se era tão somente uma reunião de cânticos populares, como fez ver o próprio Wolff, né? Então, se ficarmos já por aqui nessa obra modelar desse pai da filologia, se vislumbrarmos ainda que muito rapidamente os traços essenciais dessa contribuição, a de Wolff, que se confunde com o nascimento da filologia como disciplina científica, teremos bem aqui os traços que nós vamos salientar dessa ciência e depois, como veremos, da passagem dessa ciência para a filosofia de Nietzsche. Esses traços são os seguintes. Em primeiro lugar, a questão do acesso ao texto que se tem em mente. No caso do Wolff, seria a Ilíada e a Odisseia, o texto, em última instância, lá atrás. A questão do acesso ao texto que se tem em mente, e tal como se tem em mente, se falado, se escrito, né? E qual seria a versão última, definitiva, legítima, sem intervenção de copistas. Em segundo lugar, o reverso desse primeiro aspecto, a questão da atribuição. Digamos, esse texto, tal como se me apresenta, né, isso, digamos, personificando um filólogo aqui, ele deve-se a esse autor que se tem em mente, ou que comumente se lhe atribui para essa obra, ou então a uma outra pessoa, ou a toda uma tradição, como no caso de Homero, ou então, nos outros textos, né, ou então a um copista, aqui pensando na Idade Média, no período inteiro em que esses textos eram transmitidos, né, um ditava para 20, e daí se tinha 20 cópias, e essas depois eram copiadas também, né, então, um texto que se tem diante de si pode ser obra de um copista que dele, em dado momento, ouviu outra coisa que não a que era ditada, ou fez outra versão, ou inseriu algo, ou deixou de fazer constar fielmente, ou então deve-se a um fraudador deliberado também. Então, por este segundo traço, que aqui se está evidenciando, tem-se a questão das interferências externas ao objeto de estudo, ou então, digamos, interferências ao folclore e à tradição, como no caso que se tinha por atribuição a Homero, né?
O próprio Nietzsche, ele atacou no bom sentido, né, essa questão da Homérique Frage, na sua conferência de ingresso na Faculdade de Basileia, como professor. Ele ingressou lá aos 24 anos, sem nem ter defendido o doutorado, argumentando que havia, sim, uma autoria única da Ilíada e da Odisseia, mas que Homero teria sido uma figura forjada. Mas o simples fato de ele ter colocado que havia uma autoria única, o simples fato de que havia uma autoria única foi visto como algo um tanto, uma interpretação um tanto retrô, né? Então, e esses dois traços que eu apresentei acima, espero que ainda tenham mais ou menos em mente, eles vêm redundar no terceiro, como contraface dos dois primeiros. E sobre esse traço, nós vamos nos debruçar um tanto aqui, nesse primeiro momento. Um terceiro traço, então, está na atitude que se deve alimentar no contato com esse objeto, que é uma atitude da suspeita. A filologia como uma hermenêutica da suspeita. E aqui está se falando do ceticismo, agora especificamente como uma atitude cética, como necessária e salutar na atividade filológica. E no âmbito desse terceiro traço, para entrar em Nietzsche, nós vamos ver, na verdade, propor 3 modalidades de ceticismo em filologia, isto é, de atitudes ante a dificuldade de acesso ao objeto. Essas 3 modalidades, não são algo que eu vejo escrito e convencionado como 3 modalidades, né? É algo que eu vou propor aqui, porque eu acho que metodologicamente funciona. A primeira modalidade se trata do ceticismo próprio a qualquer exercício filológico. Já que a filologia pretendia se diferenciar da grecomania até então antes reinante, né, que consistia naquela atitude de entrega aos textos, mas sem rigor, né, entremeando suas perspectivas modernas ou românticas, né, e para evitar, para não ser confundido com essa tal grecomania, e para realmente ter, porque o objeto da filologia era um objeto bem mais complicado do que observações astronômicas ou mesmo celulares, né, das células, que você pode constatar ou com um telescópio e com cálculos matemáticos, que são matematizáveis, ou então com o microscópio, que tinha sido uma invenção herdada do iluminismo. Então, o objeto da filologia era algo de muito mais fugidio e de muito mais traiçoeiro, que exigia uma boa dose de ceticismo para, afinal de contas, confrontar as versões de um texto antigo que você tinha diante de si. E a segunda modalidade de ceticismo, minoritária no âmbito da própria filologia, se tratava de levar o ceticismo a um paroxismo, a um exagero. Essa atitude vai ser, em parte, a de Nietzsche. Em parte. A terceira, essa é uma atitude já propriamente nietzschiana, será uma síntese da parte de Nietzsche, com viés filológico, por certo, mas também filosófico, que à época era kantiano, né? Então, a primeira modalidade, nós já vimos um pouco aqui, quanto à suspeita do próprio Wolff, criador da filologia, com relação às autorias de Homero. Eu já falei sobre elas aqui, falei agora há pouco também. Na segunda versão do ceticismo, nós vamos nos deter um tanto mais, e na terceira mais ainda, porque não as vimos ainda. A segunda modalidade de ceticismo era de um filólogo, um certo Valentin Rose. Temos aí uma variante do ceticismo mainstream vigente na filologia. Essa variante consistia basicamente em exagerar
levar às últimas consequências o ceticismo que observamos aqui ser saudável, inerente à filologia como uma atitude da suspeita. Um dos adeptos mais extremados e polêmicas dessa variante, dessa voga, um certo Valentin Rose, não sei se eu já o apresentei aqui, acima, né, um certo Valentin Rose, ele está até no Wikipédia, o Wikipédia está bastante completa quanto aos filólogos do 19, né? Um certo Valentin Rose fez-se filólogo de referência para Nietzsche nessa questão. Sua obra, Aristóteles Pseudepígrafos, de 1863, como o próprio nome indica, ela vinha contestar a atribuição de grande número de obras a Aristóteles, a despeito das características negativas atribuídas ao trabalho de Rose, no entanto, como o estilo pouco palatável, a estreiteza de horizontes, as conclusões precipitadas, enfim, tudo cumulando na desconfiança exagerada quanto a autorias que o levaram a posições francamente paranoicas. Nietzsche ambicionava, ou chegou a ambicionar, fazer de seu projeto jamais concluído sobre Demócrito o que Valentin Rose intentara com o seu Aristóteles, obra malograda e refutada, o Aristóteles do Valentin Rose, aliás, até pelo próprio Nietzsche. A contribuição de Nietzsche em relação a Demócrito, assim como a de Rose, referente a Aristóteles, ia na direção de negar a autoria do pré-socrático atomista, o Demócrito, a escritos até então insuspeitados quanto à sua autoria, que de Demócrito, chegaram até nós, né? Então, o Rose foi muito mais paranoide porque fez isso com as obras de Aristóteles, né, que é mais recente, as obras dele entre nós estavam mais estabelecidas, né? Então, por essa óptica, os escritos fidedignos de Demócrito se reduziriam a apenas 2 textos, né? O Demócrito se aplica também a essa questão porque ele escreveu sobre diversas áreas, né, como o Aristóteles. Então, Nietzsche podia dizer que muita coisa ali não era, de fato, do Demócrito. Pois bem, vou abrir aqui agora, já que eu falei de Nietzsche, o ceticismo, dizendo que ele aderia a correntes na filologia, e aderia mesmo, ele não teve nenhuma obra, tirando o Nascimento da Tragédia, claro, né? Mas ele aderia a correntes pré-existentes. Preciso fazer um extenso parêntese algo extenso, para dizer que Nietzsche, de forma alguma, pensava que, exagerando no ceticismo e na suspeita, muito menos em se multiplicando os trabalhos de formiguinha do método analítico histórico-crítico, se ia chegar a uma ressurreição da antiguidade. Para ele, pelo rigor científico, você não ia ter acesso ao objeto. Pelo contrário, você ia esmigalhar esse objeto. O mesmo se pode dizer em relação ao método e ao conteúdo que se tentava buscar, né? O conteúdo ia se lacerar sob o peso do método, o método dos filólogos, o método histórico-crítico, né? O passado se deixava esmagar pelo rigor, pelas minúcias, pelas pretensões daquela ciência, né, no caso, a filologia composta de outras ciências, né, porque era uma ciência esquecida do ímpeto que a movia, né, e para Nietzsche dizia mais sobre aquele passado que ficou lá atrás, paradoxalmente talvez, diria mais sobre aquele passado, o gesto, o ímpeto, os erros dos filólogos, do que propriamente aquelas minúcias metodológicas às quais eles tanto se aferravam, né? Então, a esse respeito, os filósofos do primeiro romantismo alemão, como Friedrich Schlegel,
um Heine, Christian Gottlob Heine, Heine com Y, não é o Heine poeta, o próprio Wolff, eles guardavam para Nietzsche um gesto teórico ao se relacionar com a antiguidade, que Nietzsche era desejoso de reavivar. Por exemplo, os filólogos, no caso dos filólogos e tragédia, para pegar o caso que vai resultar em Nietzsche no nascimento da tragédia. Os filólogos se dedicavam a uma apresentação puramente histórica da tragédia grega. Isso bastava a eles. Já Nietzsche, no âmbito desse tema, pretendia passar, como o fez, a uma especulação sobre o trágico e sobre o destino. E porque o trágico vicejou na Grécia naquele momento, né? Então, disso resultou o nascimento da tragédia, obra na qual Nietzsche trouxe a estética, a filosofia para dentro da filologia, sem obedecer aos cânones de rigor, então, vigentes, próprios de uma produção científica. Ou seja, isso não acabou dando certo, ele foi violentamente rechaçado, até pelo silêncio em relação, quando o nascimento da tragédia saiu, né, o silêncio dos filólogos, depois veio uma crítica virulenta do Wilamowitz, né, do maior filólogo de então, que, então, como ele foi violentamente rechaçado, até pelo silêncio, que os filólogos se escandalizaram com o nascimento da tragédia, em vez de trazer a filosofia para dentro da filologia, como ele queria, ele acabou fazendo o contrário, trazendo a filologia para dentro da filosofia, como a gente vai ver hoje e na aula que vem. Pois bem, o terceiro tipo de ceticismo é o de Nietzsche, efetivamente. O que mais há de nos interessar nesse quadro é o quanto, no caso de Nietzsche, se tem de salto para além da filologia. O ceticismo de Nietzsche, em metodologia filológica, passou a assumir a dimensão de epistemologia filosófica, ensejada, aliás, em primeiro lugar, pela própria filosofia. E qual filosofia? A kantiana. Tenho em mente a coisa em si, aqui. A época, aqui um parêntese, né? A época, e já desde os anos 1865 e 66, o Nietzsche, filólogo, estava em contato com a obra de Schopenhauer e com a do neo-kantiano Lang. Isso significava um convívio com a ideia da coisa em si, que poderia bem impregnar o ambiente, independentemente de se ler a crítica da razão pura ou não. Ou seja, o Kant estava no ar, digamos, e não já o Hegel, não mais o Hegel, né? Podia impregnar e impregnava o ambiente filológico. Você não precisava ser filósofo, pesquisador ou estudante de filosofia, ou debruçar-se sobre a primeira crítica para respirar os ares kantianos, né? Os que você lia tinham lido Kant ou se pautavam por ele. A segunda metade do século XIX, de modo algum, ela é hegeliana. O Hegel só vai ser descoberto lá no início reavivado, melhor dizendo, né, não descoberto, reavivado no início do século XX, né, por conta do rotundo fracasso das revoluções de 1848. Daí que, com o rotundo fracasso das revoluções de 48, a teorização, a doutrina de Hegel sobre a evolução da história, isso tudo caiu por terra, deixou de ter eco, né? E o pessoal foi muito mais a Schopenhauer, que então se popularizou. E Schopenhauer tinha escrito em 1819, né, ou 18, mas só veio a fazer sucesso depois do fracasso dessas revoluções de 1848. Pois bem, ocorre que, em Nietzsche, isso acabou por exercer um efeito forte e peculiar na realização das pretensões que ele tinha em filologia, de encontrar uma unidade que era uma pretensão muito mais filosófica do que filológica na filosofia. Mas, diferentemente de Kant, o pensamento em Nietzsche tinha uma densidade.
em Kant também tem, mas em Nietzsche é uma densidade de outra forma, uma densidade artística, criativa, que não é a das sínteses e categorias. É a de um pensamento que, até provem o contrário, não tem a coisa em si, nem a teve no horizonte, muito menos, é claro, se ocupou dela. Um pensamento que redunda numa não sujeição ao mundo a que ele pertença e supostamente se referia, não a sua tentativa de observação neutra, o compromisso sendo, isso sim, com o modo linguístico de formação do pensamento, justamente sobre o que nós nos estamos debruçando nesse minicurso. E também como se verá depois, né? Isso se revela ao longo do percurso intelectual de Nietzsche. E o compromisso dele era também com o modo também fisiopsicológico é uma expressão inventada por ele junta fisiologia e psicologia, isso está no Para Além de Bem e Mal, 36 ou 23, agora não me lembro bem, fisiopsicologia, que ele, para quebrar com essas divisões estanques, né, as repartições entre as disciplinas, então, com um modo também fisiopsicológico pelo qual essa linguagem se forma, e no qual a esfera linguística está encarnada. Isso se dá, esse compromisso de Nietzsche com o modo fisiológico pelo qual a linguagem se forma, está encarnada e se encontra encarnada, isso se dá em razão de outro traço característico da vivência filológica de Nietzsche, que foi a sua atenção muito especial à retórica, na vivência filológica dele. Observa-se que não era algo automático, isto é, sou filólogo, vou atentar à retórica, como Nietzsche, de fato, atentou. Não. Essa atenção à retórica, se vê até porque Nietzsche, em 9 anos como professor de filologia clássica na Universidade da Basileia, ele entrou com 24 anos, como eu dissera, né, como eu disse, deu curso sobre retórica em 10 ocasiões. Então, 9 anos como professor, curso de retórica em 10 ocasiões, isso é muita coisa para essa temática num curso de filologia. O seu escrito intitulado História da Eloquência Grega foi um estudo acerca das condições históricas e políticas sob as quais a retórica tinha surgido na Grécia como uma ferramenta do consenso público, ou seja, retórica. Essa atenção aconteceu porque Nietzsche se fez especialmente sensível a uma reavaliação da retórica que se deu no âmbito da linguística do século XIX. No século XIX, alguns estudiosos da filologia clássica, insatisfeitos com a divisão da linguística em fonologia, morfologia e sintaxe, vejam que está faltando alguma coisa aqui, né? Retórica, a divisão da linguística em fonologia, morfologia e sintaxe. Está faltando a semântica. Então, insatisfeitos com a divisão da linguística em fonologia, morfologia e sintaxe, intentaram estender o estudo da linguagem ao sentido, vindo, assim, a fundar a semântica moderna. O que a linguística ganhava, então? Ela ganhava uma dimensão semântica da teoria do significado. Percebem que onde antes se tinha o que era tão somente formal da sintaxe, agora com a semântica, aquela que vai até o sentido, né? O sentido que é dado pelo contexto, o significado é aquilo do dicionário, né? Então, percebe que antes o que era tão somente formal da sintaxe ganha uma dimensão psicológica do movimento mental que se faz para referir isso que é próprio da semântica? Pois bem, e se o sentido, à época, era concebido como uma imagem mental,
sabemos que na filosofia estava-se no âmbito da representação, já desde o século XVII, né, com Descartes, haveria leis universais que regeriam movimentos de atribuição e de migração de sentido na mente humana, advindos de padrões de associação conceitual. Isso eu já vou explicar melhor com exemplos. Então, leis universais que regeriam movimentos de atribuição e de migração de sentidos na mente humana, advindos de padrões de associação conceitual, impostos por metáfora, metonímia e sinédoque, essas três. Que assim, metáfora, metonímia e sinédoque, elas não seriam meramente figuras da linguagem, mas sim seriam leis universais da mente humana, né? Movimentos de atribuição de sentido que se dariam, então, não de maneira neutra, não de maneira cristalina, não de maneira refletida fielmente como um espelho, mas os movimentos de atribuição de sentido se dariam por metáfora, por metonímia e por sinédoque, ou seja, sempre por deslocamentos. E isso era tanto verdade que toda atribuição do sentido se dá por meio desses deslocamentos, que metáfora, metonímia e sinédoque se faziam presentes tanto nas línguas antigas, que eram estudadas, quanto nas modernas. Agora eu vou apenas lembrar rapidamente o que é, dar um exemplo de sinédoque e de metonímia, né? Sinédoque, substituição de um termo pelo outro. Sinédoque de lugar. Ah, vou sair da casa dos meus pais e ter o meu próprio teto. Teto em vez de casa ou de lar. Metonímia, autor por obra, adora Portinari, adora a obra, gosta da obra de Portinari, né? Ou, vamos ao Venâncio, vamos ao restaurante do Venâncio, e não vamos ao fulano direto, mas a gente fala por esse deslocamento, e a gente acaba pensando também. Ou então, beber uma garrafa de aguardente por o aguardente que estava na garrafa. Diz, bebeu uma garrafa de vinho inteira, não bebeu a garrafa, né? Ou então, respeite meus cabelos brancos. Então, lembrando para vocês, metáfora, o cara é um gato, a menina é uma gata. Como se todo pensamento e suas leis de construção se desse à custa dessas deformações, que são deformações artístico-poéticas, e são salutares também, conforme Nietzsche, né? Como se todo o nosso pensamento, que a gente, na filosofia, a gente pretende o rigor, como se todo o nosso modo de pensar fosse construído ao modo de, o cara é um gato, a menina é uma gata, como se sempre se procedesse ao pensar de acordo com esses deslocamentos artístico-poéticos, né? Foi desse modo que Nietzsche, crescendo e se formando nessa tradição, mas também se fazendo especialmente sensível a ela, reabilitou de maneira radical a linguagem figurativa em filosofia. Muito mais radicalmente do que Rousseau e Herder, como se verá. Eu digo reabilitou, Rousseau quem pode falar bem é o Tomás, e hoje em dia está coordenando, mas do Herder eu vou falar um pouquinho. Eu digo reabilitou porque realmente incorporou a linguagem figurativa de produção mitopoética ao fazer filosófico em relação e reação ao iluminismo. No iluminismo, sobretudo com Kant, mas antes com Locke, que é um pré-iluminista, no iluminismo, os tropos, as figuras de linguagem, eram apenas ornamentos, era embelezamento do discurso, e pior, era algo que atrapalhava, né? Que fazia desviar do raciocínio correto, né? Então, se vimos que esses modos, como metáfora, metonímia, sinédoque, são leis universais do pensamento, e assim regem o pensamento desde a esfera inconsciente, eles não podem ser meros ornamentos, não é mesmo? Aquilo que rege não pode ser um ornamento como muitos achavam, né? Então, e aqui já se faz um aceno à questão do estilo,
que nós veremos mais adiante, lá no dia 26, semana que vem, né? Mas haveria uma única maneira de conceber a linguagem como figurativa ou mitopoética, como o Nietzsche fazia? Não. Ainda nesse mesmo século, no século XVIII, de Kant, porque o Kant ele rechaçava qualquer intromissão de estilo no discurso filosófico. Para ele era uma intromissão indevida, né? Era algo que não devia ser insípido do texto, como o dele de fato é, pelo menos ali os das críticas, né? Os pré-críticos é diferente, né? Mas ele acaba se aferrando a isso. Acontece que nesse mesmo século XVIII de Kant, ou já no século XVIII, que Nietzsche é do XIX, uma teorização sobre estágios primeiros do desenvolvimento linguístico, como marcados, melhor dizendo, por padrões figurativos calcados numa expressividade da ordem do sensível e de cunho onomatopaico. Então, desenvolvimento linguístico marcado pelo quê? Padrões figurativos. Os padrões figurativos eram baseados em quê? Numa expressividade da ordem do sensível, de cunho onomatopaico também. Essa teoria desses estágios primeiros do desenvolvimento linguístico foi proposta por Vico, na Itália. Ele considerava a poesia e o mito como formas originais da fala da humanidade e, consequentemente, considerava os tropos como modos necessários de expressão das primeiras nações. Rousseau, na França, também no 18, reavaliava a linguagem figurativa como linguagem original e autêntica da humanidade, como mais próxima à nossa sensibilidade e a nossos sentimentos do que a linguagem científica ou racional. Certo, mas vejam, Vico, Rousseau, para ele se tem o artístico como uma dimensão original. Isso ficou, esse artístico como dimensão original, ficou efetivamente na origem, ficou lá atrás. Enquanto isso, na Alemanha, se tem o Hamann, né, que assentou as bases para a concepção de que toda linguagem é figurativa, e, sobretudo, o Johann Gottfried Herder, com seus fragmentos sobre a moderna literatura alemã, de 1767, de não pouca influência do Herder, foi a sua concepção da linguagem ao modo de um organismo, cujo ciclo de vida se daria segundo os seguintes estágios. Primeiro, expressão emotiva, primeiro estágio. Segundo, expressão poética e musical, segundo estágio. Terceiro, o estágio de uma prosa estruturada e ordenada. E quarto, a culminância filosófica mediante conjunto lógico de regras. Eu não gosto dessas citações porque é difícil guardar na mente, né? Mas eu vou repetir. Expressão emotiva, primeiro. Depois passa para poética e musical, segundo. Depois para prosa estruturada e ordenada, terceiro. Culminância filosófica, em quarto. Então, as transformações da linguagem, essas transformações que vão passando por esses estágios, elas se dão de maneira orgânica em todos esses estágios, na passagem de um para o outro, né? Então, haveria uma comunicação entre esses estágios, eles não seriam estanques, né? O que desse modelo de Herder, dessa concepção da filosofia da linguagem de Herder, ficou como objeto de discussão para o século XIX de Nietzsche, foi a possibilidade da presença, no sentido orgânico, como num organismo, da figuratividade dos estágios anteriores a persistir no estágio da maturidade da linguagem. Ou seja, a figuratividade que estava na origem da linguagem não ficava só na origem, ela continuava, ao contrário do que tinham proposto, por exemplo, o Vico, o Rousseau.
Só que com relação a isso é, essa onipresença da figuratividade, desse movimento de organicidade, não se teve uma unanimidade ali na filologia. O ponto de discordância se dá a reconhecer por um certo filólogo chamado Wilhelm Wackernagle, também professor de filologia na Basileia. Ele morreu quando Nietzsche estava entrando lá na filologia, né? O Wackernagle, para ele, em posição que se alinhava de Rousseau, o estágio de maturidade tornava a linguagem cada vez mais dominada por formas abstratas e lógicas, portanto, fazendo-se cada vez menos figurativa. Nietzsche, porém, valendo-se fielmente dessa possibilidade que dava a concepção de organicidade proposta por Herder, propunha que aquela condição figurativa dos primeiros estágios não se teria perdido, com a linguagem, assim, sempre tornando a se constituir como poesia original, como Urgedicht. Isso ele menciona num fragmento póstumo de 1881. Pois bem, uma pausa aqui. Tem-se, então, dois elementos da vivência filológica de Nietzsche que ele trará para a filosofia, e que, juntos, esses elementos, será o caso de entender como, vão compor o modo como ele quererá ser lido e, possivelmente, traduzido. Primeiro, já vimos, né, o ceticismo quanto à possibilidade de acesso ao objeto. O segundo, a sua concepção de linguagem como intrinsecamente figurativa, metafórica e, assim, transposicional. Uma linguagem que ela se dá a todo tempo por transposições. E transposições sempre com esses deslocamentos. É sempre uma metáfora, é sempre uma sinédoque, uma metonímia que vai moldando o significado de maneira bem irregular, na verdade, né? Então, tem-se uma linguagem que ela continua a ser metafórica, que ela continua a ser poesia original. E nós, ao nos relacionarmos com isso, devemos fazer jus a essa condição da linguagem, né? Ou então ela vai se tornar linguagem gregária, automatizada, linguagem de rebanho, que era o que se tinha, né? Lembrando que essa dimensão não ficaria restrita aos estágios iniciais da linguagem, como alguns passaram a entender. Estou ressaltando isso novamente, como o filólogo Wackernagle. O próprio Schopenhauer se alinhou a essa concepção mais restritiva, né, de que essa dimensão mitopoética ficou só lá no começo, depois perdeu. Não é. Para Nietzsche, pelo contrário, essa dimensão figurativo-metafórica, mitopoética, como eu estava dizendo, teria sempre de ser honrada. Desse modo, se a linguagem seria sempre metafórica e transposicional, as transposições deveriam sempre continuar a cada ponto de recepção, ou seja, por exemplo, de um estímulo nervoso a uma imagem, aí se tem uma transposição e se tem um deslocamento, já se perde um pouco, mas se ganha em criatividade artística, como num telefone sem fio. Do som à palavra tem-se uma outra transposição, um outro deslocamento, e depois ali palavra para conceito, né? E o modo de fazê-lo, de Nietzsche usar a linguagem, o modo como ele propunha que a linguagem devia ser usada e como ele protagonizava isso, seria o de sempre recriá-la, a linguagem, como poesia original. Já antes de se aprofundar o seu conhecimento sobre fisiologia humana e animal, coisa que ele fará, sobretudo, a partir do seu afastamento do cargo de professor da Basileia. Eu disse que a carreira dele como professor lá, ela começou precoce, ela também se deu de maneira precoce, né? Então, por problema de saúde, ele foi afastado em 1879, e aí ele vai passar a ter mais tempo para se dedicar aos seus estudos sobre os mais diversos campos científicos,
química, ele até cogitou estudar química, então química, física, biologia, e dentro da biologia, a citologia, a embriologia, a fisiologia e a zoologia. Lembrando a vocês que, sobretudo com o descobrimento da célula em 1839, a biologia era o século XIX foi o século das biológicas, do boom, bom, continua sendo, né, a gente está vendo aí, mas o boom da biologia das biológicas se deu no 19, quando as lentes puderam se voltar para o infinitamente pequeno e não só para o infinitamente grande no espaço, né? Pois bem, mas tudo isso para dizer que, mesmo antes de aprofundar o seu conhecimento sobre fisiologia humana e animal, coisa que ele fará, sobretudo a partir de 79, e ao longo da década de 80, já antes disso, eu quero dizer, no ensaio de 1873, que é sobre verdade e mentira no sentido extramoral, Nietzsche já esboça o percurso da palavra indo da fisiologia até propriamente o som emitido. O que existem são saltos metafóricos, transposicionais, tanto que ele, Nietzsche, conceberá, como aqui se está a ver, como transposicionais e metafóricas, sempre a se dar por saltos transposicionais, em que há deslocamentos, eu ressalto, as relações que levam um estímulo nervoso a se fazer linguagem falada. Daí a sua tão célebre e bela passagem de Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extramoral, ensaio de 1873, eu cito, um estímulo nervoso primeiramente transposto em uma imagem, primeira metáfora. A imagem, por sua vez, modelada em um som, segunda metáfora. Isso está em Sobre Verdade e Mentira, na primeira sessão dele, né? Ora, o que significa? Então, aqui a gente vai chegando aos poucos a por que Nietzsche escreve do modo como ele escreve, né? Então, se há sempre saltos metafóricos, o que não há no lugar? Se há sempre saltos metafóricos, o que não há é literalidade, porque a linguagem, ela não é uma abstração de pronto, porque ela não é assimilada de maneira direta por todos. De modo algum, a linguagem é colada para a referente, né? Nietzsche não está nem aí com os referentes, na verdade, ele praticamente desconsidera. A concepção de linguagem de Nietzsche, como vimos, como intrinsecamente metafórica, alegórica, assim, na verdade, compreende dois elementos importantes que lhe são constituintes. Primeiro, esse próprio salto metafórico, e o que segue implícito aí, nessa figuratividade, é que a linguagem, é um código de significação encriptado, enquistado, isto é, à espera de poder ser aberto. A linguagem é toda ela feita de quistos de significação como uma nós, mas diferente da nós, que eu já vou dizer por quê mais adiante. De novo, a comunicação não é direta, ela não se dá sem saltos interpretativos, queiramos ou não, né, como resposta aos saltos metafóricos, e no limite, tampouco ela será possível, a comunicação. O algo dela, algo da comunicação, não será possível, como veremos na semana que vem. Em razão desses dois traços, saltos metafóricos, desde esferas que achávamos que não falassem, os códigos encriptados, né? A gente vai ver essas esferas que achávamos que não falassem, né? Para Nietzsche, elas falam. Então, em razão desses dois traços, os saltos metafóricos e os códigos encriptados, eu repito, porque é muita informação, eles mutuamente implicados, Nietzsche vai poder recuar e ver linguagem onde normalmente não se entende haver linguagem, assim como ele vai poder aproximar instâncias que toda uma tradição metafísica fez afastar: corpo, mente, matéria, espírito. Em vez disso, o que se tem é estrutura orgânica
e interpretação. Ele é toda essa distância metafísica entre corpo e mente, entre matéria e espírito, ele transforma nesse ato aqui. Eu dou sentido a alguma coisa. Esse ato psicológico de fagocitar algo ao qual você está dando sentido, né? E um fragmento póstumo, ele afirma, é o 762, existe muito, 7 entre a colchetes 62, existe muito mais linguagem do que se pensa, e o homem se revela com muito mais frequência do que ele desejaria. O que não fala, né? Então, tudo fala, tudo interpreta. A noção de interpretação em Nietzsche está equacionada à rejeição de toda e qualquer ideia de objetividade e de toda pretensão ao absoluto. Vejam que aquelas instâncias metafísicas apartadas, eu fiz isso aqui com elas, Nietzsche possibilita isso, né? Ele propõe isso. Então, a interpretação, eu fagocitando algo que eu estou interpretando. Então, ela está equacionada, essa rejeição de toda e qualquer ideia de objetividade, de toda pretensão ao absoluto, e as inclinações ontologizantes também são descartadas, elas são engolidas por isso aqui também, as nossas inclinações de dizer que tal coisa existe, tal outra coisa existe, né? Já vou dizer como e por quê. A existência em si das coisas é descartada. Saulo, diria que tudo que é sólido se desmancha nas cheias e vazantes das interpretações. Eu diria, imitando mal Nietzsche, né? Então, há uma recusa de toda forma de positivismo. Não há nenhum fato em si. E é mesmo uma insensatez desejar esse tipo de coisa, que haja fatos. Ou seja, sempre que pensamos algo fixo, esse ato de pensar algo fixo é ele próprio uma interpretação. Então, a maneira como os homens apreendem as coisas, afinal das contas, as coisas como fixas, né? Quando eu tenho uma palavra para alguma coisa, eu estou tornando-a fixa. Quando eu tenho um conceito, tanto mais. Então, a maneira como os homens apreendem as coisas, no final das contas, não é mais do que uma interpretação determinada pelo que provisória e processualmente nós somos e por nossas necessidades. A natureza mesma do questionamento filosófico é radicalmente modificada com a noção de interpretação, a ponto de não ser o caso mais de buscar por quem interpreta, por um sujeito que estaria por trás da interpretação. O próprio sujeito que está por trás da interpretação, ele próprio seria uma interpretação. Então, não é necessário pôr um intérprete, uma entidade fixa ontologizada, por trás das interpretações. A ideia de sujeito é uma interpretação de um tipo simplificador. Isso é bom que se tenha em mente, porque nós vamos ver no próximo encontro, quando Nietzsche fala dele próprio como autor dos seus textos, né? Por que os textos, os livros se descolam dele e vão ser outra coisa? Mais importante do que isso é ressaltar que são as nossas necessidades que interpretam o mundo. São os nossos instintos, pró e contra. E instintos ele usa de modo, ele intercala de acordo com o contexto, instintos ou impulsos ou afetos ou vontades, né? São nossos, ou até consciências, né, que nós temos pelo corpo, são os nossos instintos, o seu pró e o seu contra, que interpretam. Cada instinto é uma certa necessidade de dominação. Cada qual possui a sua perspectiva que ele gostaria de impor como norma a todos os outros instintos. Aqui eu estou citando o próprio Nietzsche de um fragmento póstumo. Vontade de potência, antes que alguém me pergunte, ela própria interpreta.
ela tem toda uma dimensão interpretativa. Ela tem a dimensão do sentimento de intensificação da própria potência, mas ela interpreta tudo que ela envolve, né? E tudo é envolvido por ela. Então, tudo é interpretação. A interpretação é um meio de se tornar mestre de alguma coisa. O processo orgânico pressupõe um perpétuo interpretar, de modo que a vida, ela mesma, é concebida como um processo interpretativo, um caso particular de vontade de potência que, como eu já disse, comporta essa dimensão interpretativa. O ser orgânico está sempre provendo uma nova interpretação de alguma coisa. Então, nesse sentido, todo discurso, como toda atividade humana, por exemplo, a atividade moral, a filosofia, é sempre a expressão codificada e deformada de um discurso muito mais fundamental, expresso pelos constituintes instintuais do indivíduo que fala. Lembrando que, para Nietzsche, a linguagem não apenas tem uma origem instintual, como instinto e linguagem se põem sempre entremeados. Isso vale para um indivíduo como vale para um tipo humano, né? Daí os saltos metafóricos de estímulo nervoso até a palavra. Certo, tudo fala no momento que... Agora, eu vou tentar explicar como é que é esse negócio de que tudo fala até o que imagina que não se fale. Certo, tudo fala até e sobretudo o que não imaginávamos que falasse. Mas de que modo assim precisamente? Bem, reparem que acima eu me referi vocês talvez não lembrem, mas eu me referi à expressão codificada e deformada. Codificada nós já entendemos por quê, que é como uma casca de nós que você precisa abrir. A linguagem se dá por saltos metafóricos, cada metáfora assim contendo um quisto metafórico, que demanda sempre ser interpretado. Um quisto, sim, mas não existe a coisa dentro dele. Não é a metáfora da casca de noz, ela termina por aqui, porque quando a gente abre, o que se tem lá é mais uma rede de interpretações, como um fractal, né? Então, não há uma noz ou um núcleo duro dentro da casca de noz. Há algo para se abrir, para descodificar, mas não há um núcleo duro ali dentro. Você nunca vai bater com a enxada na pedra. Os que estão perguntando sobre a avaliação, eu já vou dar umas dicas ao final, certo? Em todo caso, vocês vão receber e-mail sobre, só para que todos fiquem mais tranquilos quanto a isso, né? Então, as entidades que aparecem, que aparecerem ali, não têm a última palavra, você não chega a bater com a enxada na pedra. São elas próprias frutos de interpretações, são varridas pelas interpretações como uma folha ao vento. Para expressá-lo e acessá-lo, é preciso acessar um código. E um código é uma vivência semelhante. Você não vai chegar a ele, mas, persuadido por Nietzsche, você vai dar dele uma interpretação sua que pode ser mais ou menos profícua. Sobre as deformações, eu diria que há pequenas deformações, e não há deformações nas interpretações, né? Sobre as deformações, eu diria que há pequenas deformações, e não há nenhum problema nisso. Elas são saudáveis, essas deformações. São saudáveis enquanto a dimensão criativa ou vital daquele que interpreta um salto metafórico é resguardada, ou melhor, até estimulada. Esse é o critério, como dizer, da excelência de uma interpretação. E eu já vou trazer um exemplo da interpretação no mundo animal, que vocês vão ver de que modo ela, mesmo sendo imperfeita, ela é válida, porque ela é saudável e favorável à vida. Do estímulo nervoso à imagem se tem uma pequena deformação transposição.
E aqui eu cito o próprio Nietzsche, trazendo o exemplo de deformação saudável, que é o seguinte. Ele está num fragmento, o 11268, de 1881. Eu vou citar. Quando um protoplasma, luz, eletricidade e pressão, percebe sempre apenas um único estímulo e o faz por uma operação de simplificação, igualando o que não é igual e construindo sua visão de mundo pelo falseamento de considerar estímulos complexos, fugidios e sempre diferentes, como encarnados numa entidade fora dele e autidêntica, aí se tem uma deformação que eu chamo de saudável. É saudável porque é assim que as coisas se dão na natureza. Ou seja, um micro-organismo, ele recebe vários estímulos luminosos e ele interpreta aquilo como vindo de um ente fora dele. Né? Ele supõe que é algo que está vindo fora dele, ele supõe que aquilo corresponde a um ente igual a si mesmo que está fora dele. Ora, se ele fosse mais rigoroso do que isso, possivelmente ele não seria uma boa interpretação. E aqui eu termino para dar um espaço às perguntas, que eu deixo, então, as prescrições que ele dá ao leitor, que era um próximo módulo, eu encerro os módulos aqui, na interpretação, e eu vou deixar as prescrições que Nietzsche dá ao seu leitor para o nosso próximo encontro, porque eu vejo que tem uma série de perguntas e temos, em todo caso, de dar espaço para elas e falarmos também da avaliação. Obrigado, Saulo. Eu percebi que o público começou a se manifestar muito no chat, então acho que eles realmente querem perguntar. Desde o início da sua fala, há algumas questões. Eu acho que eu posso ler, né, e se for o caso você comenta, pela ordem que elas chegaram. E aí eu pediria para que vocês se inscrevessem, para que a gente tenha uma fila de pessoas para perguntar, se o Saulo tiver de acordo com isso, é claro. Eu estou de acordo. Tá. A primeira questão foi da Adriana Blegg, quando você estava falando lá no começo, isso foi minimizado após Gutenberg, a questão da cópia, quando você começou a falar da filologia. Foi de fato minimizado, mas os filólogos eles não lidavam com textos pós-Gutenberg, eles lidavam com textos de antes, né, da antiguidade que tinham chegado até eles. E no caso de Nietzsche, sobretudo da antiguidade grega e latina, né, que passaram por todos aqueles copistas na Idade Média, muitos deles foram redescobertos no Renascimento, daí a imprensa já tinha sido inventada, né, o Gutenberg, mas eles estavam ainda com esses textos os textos da antiguidade que tinham sido descobertos e estavam em forma de escritos antigos, né, que tinham sido passados pelos copistas. Seria isso. Depois tem a pergunta da Maria Luísa Nami. Ela escreve: é verdade que o ceticismo em relação à mente humana, que não atinge nenhuma certeza sobre a verdade, é por isso que duvida de todos os fenômenos naturais que o cercam? Não sei se você entendeu a questão ou se a Maria Luísa quer esclarecer, se ela tiver presente. Ceticismo com relação à mente de outras pessoas? Não está clara a questão, parece. Isso existe, mas o ceticismo que eu trouxe aqui, que era exercido por Nietzsche pelos filólogos, é um ceticismo aplicado ao texto, é um ceticismo de outra ordem, né? Aplicado, afinal de contas, de quem é a autoria desse texto, qual é, das várias versões que nós temos, qual é a mais fidedigna, né? Seria mais basicamente isso, e não quanto ao ceticismo quanto às mentes das outras pessoas, né? Uhum. Se eu entendi a pergunta. Aí o Idalécio Carvalho, ele escreve: interpretação e recepção têm o mesmo sentido?
Bom, recepção tem tantos sentidos. Como eu disse que tudo é interpretação, a recepção estaria assumida a interpretação. Você não recebe de maneira rigorosa, neutra, você recebe tão somente interpretando, botando algo seu no que você recebe. Aí a Maria Luísa escreveu de novo, perguntando, quando uma pessoa vê tudo sob um dogmatismo negativo, ela pode ser considerada uma pessoa cética? Não, porque o cético não é dogmático. Uhum. O dogmatismo negativo não, por exemplo, dizer que não existe a verdade, você daí estaria sendo um dogmatismo negativo, né? Daí você não está sendo cético, porque você está assumindo que uma verdade você tem, que a verdade não existe. Então, é uma pergunta que sai um pouco fora, né? Mas eu responderia dessa maneira. Uhum. Agora eu proponho o seguinte, Saulo, que a gente interrompa a gravação para que os alunos possam aparecer com a câmera, porque alguns ficam tímidos quando a gente grava o vídeo. E aí você também pode falar mais livremente, e aí você vai falar sobre o trabalho, não é? Sim, vou falar sobre trabalho, exatamente. Tá bom. Então eu vou interromper a gravação, aí a gente fica mais à vontade para continuar conversando. E aí já tem uma lista de inscritos aqui para fazerem perguntas para você. Tá certo. E agora?